Olá! Já parou para pensar por que as regras de aposentadoria para servidores públicos parecem às vezes um verdadeiro quebra-cabeça? Pois hoje a gente vai desvendar esse mistério e mostrar por que a data em que a pessoa entrou no serviço público é a peça mais importante de todas. Vamos direto ao ponto com uma dúvida que muita gente tem. Como é possível que dois colegas com carreiras muito parecidas acabem com aposentadorias tão, mas tão diferentes? A resposta para isso é bem interessante. A resposta é até que simples, mas as consequências são enormes. A verdade é que, para muita gente, a lei mudou no meio do caminho. As regras do jogo foram alteradas. E é exatamente aí que entra um conceito fundamental: as tais das regras de transição. Dá para pensar nelas como se fossem uma ponte, sabe? Ligando o sistema de previdência antigo ao novo. E aqui, olha, tem um ponto que é crucial entender. Essas regras de transição não são, de jeito nenhum, um privilégio. Elas são, na verdade, um mecanismo de proteção. Foram criadas para que o servidor não fosse pego de surpresa por uma regra mais dura no meio da sua carreira. A ideia por trás delas é justamente o proteger quem começou a trabalhar com uma certa expectativa de aposentadoria, evitando que a pessoa sofra um impacto total de leis novas e bem mais rigorosas que vieram depois. Ok, mas aí vem a pergunta de 1 milhão. Como saber qual regra se aplica a cada pessoa? Bom, o fator decisivo, o ponto de partida de tudo, é a data de ingresso no serviço público. A lógica é bem direta, na verdade. Quem entrou antes da mudança na lei pode ter direito a uma regra de transição. Agora, quem entrou depois já cai direto na regra nova, na permanente. É simples assim. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar as diferentes realidades. Para quem entrou até 31 de dezembro de 2003, por exemplo, ainda existe a possibilidade de se aposentar com integralidade e paridade. Mas, claro, se cumprir todos os requisitos que são bem rígidos. Já quem entrou entre 2004 e 2008, pega regras intermediárias, com cálculo pela média das contribuições. Depois, de 2009 até 12 de novembro de 2019, as regras apertaram mais, também com cálculo por média e sem paridade. E, por fim, quem entrou a partir de 13 de novembro de 2019 já está nas novas regras permanentes, que são as mais duras de todas. Mas, um alerta importante aqui, não é só a data de entrada que conta, viu? Para conseguir se beneficiar de uma regra de transição, é preciso cumprir uma série de outros requisitos. Geralmente, a lei exige uma combinação de 4 condições: ter uma idade mínima, um tempo total de contribuição, um tempo mínimo no serviço público e ainda um tempo mínimo no cargo. E aqui não tem margem para erro, gente. Pensa nesses 4 pontos como se fossem os pilares que sustentam o direito. Se um deles falhar, se voltar só um, pronto. A estrutura toda da regra de transição desmorona. Ela simplesmente não se aplica. E é por causa desses detalhes todos que a gente chega no erro mais comum que os servidores cometem. Um erro que muitas vezes custa bem caro e gera expectativas que não vão se realizar. Sabe qual é o erro clássico? É aquela história de ouvir sobre a aposentadoria super vantajosa de um colega e já presumir que a mesma regra vai valer para si. Pois é, mas a realidade não é essa. Não funciona assim. A regra que vale é definida pela trajetória individual de cada um. Não dá para simplesmente escolher a regra que parece ser a melhor. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que fica de mais importante? Primeiro, as regras não são iguais para todo mundo. Segundo, a data de ingresso é o que manda. Terceiro, regra de transição é proteção, não um direito que todo mundo tem. E por último, e talvez o mais importante, todos os requisitos da lei precisam ser cumpridos sem exceção. E tudo isso, claro, nos deixa com aquela pergunta que não quer calar, né? No fim das contas, hoje em dia, quem é que ainda tem direito àqueles benefícios tão desejados da aposentadoria integral e com paridade? Pois é sobre isso que a gente vai mergulhar fundo na nossa próxima análise. Nós vamos desvendar os detalhes dessas regras tão cobiçadas, incluindo a famosa regra do pedágio de 100%. Então, fique de olho que tem muito mais vindo por aí.